Boa tarde, povo que se inscreveu no meu canal. Se não se inscreveu, se inscreve, vai lá, dá o like, aperta o sininho. Aqui no meu canal, Daniela Simões Lopes, sobrevivendo no Brasil. Vem sobreviver comigo nesse dia cinza. Vem sobreviver, vem? Então, boa noite, meus amores. Vamos conversar hoje sobre atuação profissional, avaliações, perícias da engenharia, principalmente perícias na esfera judicial, aonde a gente encontra, né, a questão da postura profissional em relação ao colega de trabalho. Bom, então eu vou contar algumas situações aqui que eu me deparei durante a minha vida profissional, né? Uh, então, a questão de ser perito judicial, perito assistente, ou até perito do juiz, em geral isso não acontece muito conflito de interesses com o perito do juiz, e sim em relação aos peritos assistentes. O que acontece? Por exemplo, assim, ó, eu não sei se vocês sabem, o pessoal que está entrando agora nas perícias, né? Assim, ó, existe um litígio qualquer, tá? Tem um autor, um réu, e aí se nomeia um perito do juiz. Quando o perito do juiz é nomeado, tá? Automaticamente cada advogado pode nomear um perito assistente de cada lado, tá? Então, esses peritos assistentes são as pessoas que vão defender tecnicamente o cliente, né? Tem os dois lados, e o perito juízo está lá para buscar a verdade técnica da situação, tá? Bom, nesse meio tempo, existem assim, ó, sei lá, 50 tons de cinza, né? Porque assim, ó, cada um tem a sua verdade, e muitas vezes a questão técnica ela se ela fica muito, como é que eu vou te dizer, ela fica muito complexa, né? Porque às vezes é uma coisa assim óbvia, e outras vezes não tão óbvia assim, né? Cada processo depende, isso aí vai de cada processo. Então, o que costuma acontecer? Né? Peritos que já estão acostumados, né, a essa lead profissional. É marcada a perícia, por exemplo, eu sou assistente. Minha calopsita tá participando. Mas assim, eu sou assistente técnica de uma parte e tem a outra parte que é assistente técnico. O interessante é que ninguém é contra ninguém tecnicamente. Nós temos cada parte mostrar para o perito do juiz as suas considerações, tá? E nesse meio tempo, os peritos dos dois lados, os peritos assistentes, eles costumam trabalhar direto com o advogado, entendeu? Então, muitas vezes, algumas vezes para perícia o advogado não vai junto, outras vezes o advogado vai junto como apoio, né? Isso aí depende de cada estratégia técnica. Vou dizer assim, ó, como é que eu trabalho? Muita gente pergunta como é que é o meu trabalho, tá? Como é que eu costumo trabalhar? Eu costumo trabalhar assim, ó, quem trabalhou já comigo sabe, eu faço uma análise do processo, tá? E trabalho junto com o corpo jurídico. Por quê? Porque eu tenho muito medo, né, não sendo da área jurídica, às vezes dizer alguma coisa que possa influenciar nessa área jurídica, né? Que é uma coisa às vezes desnecessária de dizer, né? Então eu acho que o pessoal que quer entrar nessa esfera jurídica tem que ter um leve conhecimento da legislação, né? E a gente acaba, por exemplo, no meu caso, eu tô.
Bom, vocês vão ouvir a calopsita gritar, né? No meu caso, eu perdi o raciocínio. Eu costumo trabalhar com o corpo jurídico, né? E a gente forma algumas estratégias técnicas. Ah, eu vou ter que tirar ela aqui de casa, senão vai estragar toda a minha live. Gente, então, de maneira a não deixar a criança interromper a live, né? O que eu ia querer dizer é que no meu caso, eu custei voltar a pegar o fio da meada, mas no meu caso eu já trabalho há 15 anos, né? Fazendo estratégia técnica com advogado, e eu acho que é um trabalho bem interessante. E tendo em vista o tempo que eu já trabalhei, né, na justiça, a gente pega uma experiência bem legal, né? Então a gente já tem alguns cuidados de maneira a ter um palavreado mais dentro de um conhecimento jurídico para que o, o juiz ele entenda melhor o que se quer falar tecnicamente, né? Porque, por exemplo, isso eu acho que é uma dica interessante para todo mundo, né? Que se deixe claro para o juiz, ou até para o perito do juiz, o que se quer falar também tecnicamente. Porque às vezes a gente usa muito termo técnico e fica difícil para o juiz dar uma conclusão, né, na questão dos nossos argumentos técnicos. Deixa eu ver o que mais. E aí quando se marca a perícia, que tem o assistente, tem os dois assistentes técnicos, muitas vezes os advogados acompanham, eu acho extremamente desnecessário, né? Tu chegares e desmerecer o colega por mais que ele esteja errado, que tu aches que ele esteja errado, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, o colega ele está defendendo o lado do cliente dele. Eu acho isso uma coisa assim, ó, que deve ser respeitada, inclusive entre os profissionais. O profissional pode chegar para o perito do juiz e dizer, olha, eu quero te mostrar tal coisa. Às vezes o outro perito, olha, eu não concordo com isso. Mas assim, primeiro, a gente não pode chegar e dizer para o outro colega, não vai mostrar isso, eu não quero que mostre. Não. A perícia é feito para esclarecer a lide. E o perito do juízo, ele tem que ver todos os aspectos e ele vai decidir, né? Então, assim, a nossa função enquanto assistente técnico, sendo de uma parte ou de outra, é mostrar que a gente está certo, só que, gente, de maneira técnica. Tem coisas que tecnicamente não tem cabimento, entendeu? Uma vez eu fui fazer uma perícia, eu era perita do juízo, né? Aí eu cheguei, era um prédio histórico. Gente, sabe aqueles prédios históricos que tu bota o olho e não precisa nem ser técnico para se dar conta que aquilo ali era um prédio histórico. Só que assim, ó, o que acontece? Metade do prédio estava preservado e a outra metade não estava, entendeu? O que ocorre? Era uma briga. Uma pessoa queria dizer o poder público queria dizer que era prédio histórico, que era só olhar, né? Uma pessoa leigamente veria que era histórico. E o proprietário queria dizer que não era. Por quê? Porque ele queria demolir e queria fazer edifício, sei lá o quê. E porque ele tinha um contrato de venda, se não me engano, que se ele conseguisse dizer que não era histórico, ele poderia vender por 3 vezes mais o valor, ou 4.
né? Então, o que ele fez? Ele tinha um engenheiro, né, que trabalhava para ele. A prefeitura botou uma engenheira, se não me engano. Não, uma arquiteta. Uma arquiteta, então eu era perita do juízo, tinha uma arquiteta e um engenheiro, tá? Aí, essa perícia foi muito interessante, porque foi assim, eu cheguei, né, peguei os dois peritos e disse, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos analisar o prédio. Esse prédio, assim, ele é histórico por causa disso, disso, daquilo, assim, ó, até aqui, tá? Nessa outra parte, não tem nada de histórico, porque já tá até demolido e tudo, descaracterizado, tudo mais. Essa outra parte se pode fazer alguma outro anexo que seja dentro dos padrões, que não vai ferir a parte da estética do prédio, né? Uma reciclagem, uma coisa assim. Concordam? Aí um olhou, o outro olhou, pois é, não sei o que, tá. Aí a perita assistente da prefeitura chegou e disse, olha, eu tô com uma hora aí, eu tenho que ir embora, não sei o que, beleza. Né? E eu vi que o outro perito era um senhor, era um engenheiro, e esse engenheiro trabalha há anos para os proprietários, né? E aí esse engenheiro chegou e estava muito constrangido, né? Porque, tu imagina, olha a situação dele, né? Ele é empregado, né? Ele é pago pelos proprietários para ir como assistente técnico e dizer que o prédio, que é lógico que ele via que era histórico, que não era. Entendeu? Pô, é o emprego do cara. E ele chegou e disse assim para mim, olha, eu concordo contigo. Só que eu sou funcionário deles, sabe? Eu não posso perder o emprego, né? E isso, gente, isso é muito comum na justiça, isso é do jogo, né? O que eu não tô dizendo, peraí, eu não tô dizendo que se vá sobrepor, né, a parte técnica. Claro que não, só porque tu é empregado da pessoa, não. Mas tu pode não te manifestar, né? Foi mais ou menos o que ele fez. Ele não contra-argumentou, porque assim, ó, não tem como tu chegar a dizer, por exemplo, que um passarinho é um cachorro. Sabe? Não tem. Se tu tá olhando pra cara de um passarinho, ele vai ser sempre passarinho, não vai ser cachorro. Entendeu? Então são coisas assim inegáveis. Então, assim, só que às vezes o teu cliente, isso acontece muito, às vezes o teu cliente, ele quer porque quer dizer que o passarinho é um cachorro, né? As pessoas têm que trabalhar também, né? Agora, cabe o profissional, quando o cliente, isso aí já me aconteceu também, quando o cliente vem me procurar e ele quer provar o que não dá para provar. O que eu costumo dizer para o cliente? Olha, tecnicamente, um passarinho não é um cachorro, entendeu? O que eu posso fazer é. Eu posso fazer o possível, mas eu não vou fazer o impossível, entendeu? Eu posso ir até um limite do que dá para fazer. Agora, tu pode estar certo que um passarinho é um passarinho, um cachorro é um cachorro, né? Não dá para juntar as coisas. Então, assim, às vezes existem alguns meandros técnicos que se pode, às vezes, amenizar, né? Como no caso desse prédio histórico, né? Ah, porque todo prédio é histórico. Não, não necessariamente. Tem uma parte do prédio que realmente não era histórico. E nessa parte poderia construir, entendeu? Então, assim, ó, existem várias situações. E eu quero deixar aqui claro que a gente tem que fazer a parte da gente na perícia, mas acho que não cabe tu chegares a um profissional e dizer, como eu já ouvi, né? Ah, me admira muito tu fazeres isso. E tecnicamente
eu creio que eu estava certa. Porque olha, acho que eu acho que eu peguei uma vez só um cliente que ele queria, era uma coisa dúbia e ele queria porque queria, ele sabia que ele estava errado, mas ele queria brigar, entendeu? Mas a maioria das situações que eu pego, o meu cliente, eu acredito no meu cliente, para mim ele tá certo, entendeu? Eu acredito nele tecnicamente. Primeiro, tecnicamente, eu tenho que acreditar. Senão não adianta, eu não tenho. Daniela, não tenho condições de defender ele, entendeu? E se ele não tiver defesa, eu vou dizer para ele: olha, isso eu não tenho como te garantir um sucesso nessa ação. Às vezes eu digo, olha, tecnicamente eu acho melhor um acordo, né? Isso aqui não é assim, isso aqui não vai dar. Mas às vezes ele quer porque quer. E eu digo, bom, o que eu posso fazer? Né? Eu já alertei ao cliente. Eu acho que isso tem que ser bem claro. Olha, eu vou trabalhar assim, assim, assim. Isso acontece, uma coisa também muito interessante, né? Às vezes as pessoas elas gostam que tu mintas para ela. Eu não faço isso. Não faço. E já perdi alguns clientes por dizer que tecnicamente eu não acredito. Não dá. Entendeu? E eles se ofendem e tudo mais, mas o que eu posso fazer? Sabe? Vai para outra pessoa que acredite. De repente acha alguma outra verdade. Agora, por exemplo, assim, ó, eu nunca tive um laudo impugnado na justiça em 15 anos, tá? Todas as ações, em geral, que eu entrei como perito assistente, todas eu ganhei, né? Então, não deve ser por ser leviana ou não tá nem aí ou fazer um trabalho mal feito, né? É um trabalho bem complexo e até assim, um dia desses me ligaram para trabalhar nisso aí e eu diria o seguinte, a questão da perícia, ela tem tantos meandros jurídicos que, por exemplo, quem tá construindo, quem tá fazendo o projeto, quem está na obra, engenheiros, arquitetos que estão nessa frente de batalha, o meio jurídico ele é totalmente diferente, né? Como eu tenho especialização, né, em avaliações de perícias da engenharia, mas os anos de trabalho me deram uma especialidade, né? É como um especialista, né, nisso aí. E realmente demanda tempo, demanda vocabulário, demanda argumentação, né? Demanda tanta coisa que quem tá na correria de obra, de projeto, de orçamento, a gente não pode abarcar tudo, entendeu? É como, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto que manda fazer os complementares em alguém que já faz, só faz isso, só trabalha com complementares, entendeu? Por exemplo, projeto elétrico e do sanitário, eu acho perfeito, entendeu? Porque são coisas que são mais específicas e a gente não consegue abarcar tudo. Então é isso, eu acho que a gente tem que tratar o colega com respeito, né? Bem, e também não só tratar o colega com respeito, mas ver o seguinte, ó, uma coisa é quase como um teatro. Uma coisa é aquele embate jurídico que a gente lá na perícia vai lá e conversa com o perito do juiz, mostra os argumentos e tudo mais. Mas assim, ó, gente, ninguém tem que pensar que o perito assistente tá contra, que um perito tá contra o outro. Pelo amor de Deus. Tu pode estar contra o outro em argumentos técnicos, pelo amor de Deus. Ai, tem picuinha com fulano, não sei o quê. Assim, ó, vou te falar por mim. Gente, não tem picuinha com ninguém. Pelo amor de Deus. Né?
Ai, porque o fulano não sei o que, tem engenheiros que eu tenho embate com eles seguido, sempre. E daí? Qual é o problema? Agora, se eles ficam chateados ou não, eu não sei. Mas eu acho que a argumentação, e a gente às vezes, muitas vezes usa argumentação jurídica, né? Que é uma argumentação às vezes um pouco mais pesada, a gente usa o dom da palavra para que se mostre as verdades que se quer mostrar, né? Isso não tem nada a ver com perseguir ou não gostar do fulano, desse, daquele. Não. Isso aí são defesas de ideia. Tanto é que as pessoas, muitas pessoas dizem, né? Ah, os advogados, eles estavam quase se matando na audiência e depois saíram os dois abraçados. É meio isso. É meio isso. Aquilo é meio. Cada um defende um lado, né? E faz parte da atuação profissional, né? Quando a gente entra como engenheiro na justiça, o engenheiro sempre ele é pressionado a dizer a verdade, né? Tem que dizer a verdade, tem que dizer a verdade. Então, assim, ó, é ou não é? Foi ou não foi? Na justiça tem vários meandros. O palavreado jurídico, ele é um tanto complexo. Então, assim, até descobrir, até tu entenderes e te influenciares nesse tipo de palavreado, leva um tempo. Mas assim, ó, quem nunca trabalhou como perito na justiça, eu deixo essa dica. Ninguém tá contra ninguém. Pode estar contra no processo, tecnicamente, brigando pelo seu cliente. E só. Né? É isso que eu quis deixar para vocês, um pouco da minha experiência dentro das perícias e avaliações, né? As famosas, ó, o meu trem tá passando. As famosas perícias judiciais, onde no local mesmo, né? E essa interação entre os peritos, perito do juiz, perito os assistentes, ok? Grande abraço para vocês, um bom final de dia e um ótimo dia dos namorados amanhã. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.